Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, queria naturalmente começar por cumprimentá-lo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e, ao longo da sua audição, permita-me que lhe diga que também o raciocínio sobre estas matérias nos resvala para além das matérias exclusivas das questões da escola e da educação e que, de facto, esta matéria é uma matéria transversal, tendo em conta aquela que é a realidade da pobreza infantil em Portugal. O país está confrontado com a mais grave crise económica e social, desde o 25 de Abril, um conjunto de medidas impostas por força da aplicação do memorando de entendimento e das medidas de austeridade decorrentes têm agravado de forma profunda esta situação e é expectável, do ponto de vista económico e social, que estes efeitos do agravamento do desemprego a níveis hoje recordes da situação das insolvências e falências de pequenas e médias empresas, da situação dos cortes nas prestações sociais, que tenham um efeito devastador na vida de milhares e milhares de famílias e, portanto, quando diz aqui o Sr. Secretário de Estado que não existe fome nas escolas, porque as escolas dão resposta, Sr. Secretário de Estado, existe fome nas escolas e existe fome em casa. Infelizmente, a realidade é esta, e quando nós dizemos que existe fome nas escolas e existe fome em casa, é porque a situação é de tal forma dramática hoje que eu não consigo imaginar o que é um sofrimento para um pai ou para uma mãe não ter que dar de comer a um filho. Eu acho que é certamente dos maiores sofrimentos que há na vida de uma pessoa e, de facto, é hoje, infelizmente, uma realidade. O Sr. Secretário de Estado deve conhecer os dados que a Junta Metropolitana de Lisboa divulgou muito recentemente, afirmando que só no pré-escolar e no primeiro ciclo são mais de 50 mil as crianças abrangidas pela ação social escolar e que este número de 50 mil crianças só na área metropolitana de Lisboa é superior em 2007. E, portanto, quando o Sr. Secretário de Estado nos diz aqui que estas medidas não vão ter impacto orçamental, e eu percebo naturalmente que a tutela é a da educação e se refere a isso, não podemos deixar de ficar preocupados por isso. É que, de facto, a matéria da retirada das crianças de uma situação de pobreza deve ter impactos orçamentais, porque cabe, efetivamente, a um papel e a uma função social do Estado e que é provavelmente aí a matéria que nos divide sobre esta matéria. O Sr. Secretário de Estado terá naturalmente a sua opção ideológica, eu tenho a minha. O Sr. Secretário de Estado pode não gostar e pode não concordar com o que está consagrado na Constituição, mas é o que está ainda em vigor. E, de facto, cabe ao Estado combater a pobreza e, de uma forma direta, intervir para garantir a dignidade na vida das famílias e, naturalmente, das crianças. Quando nós estamos numa situação em que nós recentemente fizemos um conjunto de visitas num concelho aqui da área metropolitana e nos dizia o diretor de uma escola secundária, estou a falar de uma escola secundária, portanto, nem sequer é de pré-escolar e de primeiro ciclo, em que nos dizia isto. Nós hoje temos em 2012 mais de 300 alunos abrangidos pela ação social escolar e na década de 80 tínhamos 5. E, portanto, hoje a situação, de facto, é profundamente dramática e profundamente grave para a maior parte das crianças e jovens. Quando nós temos situações e notícias que nos chegam todos os dias do Hospital de Santa Maria a dizer que chegam crianças às urgências com fome, do Hospital Dona Estefânia que dizem que não temos internamente crianças subnutridas, mas temos crianças que chegam às urgências com fome e temos pais que pedem o adiamento das altas porque não têm condições de garantir o pagamento das despesas de transporte e de alimentação, isto é profundamente grave. E, portanto, o Sr. Secretário de Estado aproveitava também nesta matéria para lhe colocar uma questão. O Sr. Secretário de Estado afirmou que existiriam cerca de 13 mil crianças sinalizadas. A minha pergunta é se estes números já incluem as escolas TAPE, que são 119, porque tivemos informação que as escolas TAPE poderiam não estar nestas contas, porque, a ser assim, certamente que serão mais crianças, porque as escolas TAPE têm, naturalmente, uma composição social e económica mais difícil. Sr. Secretário de Estado, ainda colocar-lhe uma questão. Nós não temos nada, e era o que faltava termos, nós não temos nada contra as empresas que querem doar.
Entendemos que se as empresas querem fazer isso, que o façam. Agora, entendemos é que as empresas não podem substituir o papel do Estado, não apenas numa resposta de emergência, que é naturalmente importante, mas que tem que ser um projeto mais profundo de perspectiva de retirar estas crianças da pobreza. Naturalmente que no plano do pequeno almoço é uma resposta fundamental. Em matéria de outras refeições também seria fundamental alargar esta resposta, mas há mais que isso. Quando o Sr. Secretário de Estado nos diz aqui que há um trabalho de interdisciplinaridade, não uso esta palavra, mas de profunda ligação com a Segurança Social, ao Sr. Secretário de Estado, uma resposta do Governo ao Grupo Parlamentar do PCP diz-nos que no tratamento destas matérias cada técnico acompanha 256 processos. E, portanto, também aqui existiriam necessidades do ponto de vista do reforço do número de trabalhadores no acompanhamento destas matérias. Nós estamos a falar de técnicos que acompanham 256 processos. E, portanto, é de facto impossível, do ponto de vista humano, conseguir acompanhar com profundidade cada uma destas situações e a resposta concreta que precisam. Para finalizar, só uma matéria que diz respeito à questão do abono de família. O abono de família tem especial interesse nas questões de educação porque é o que define a atribuição do escalão A do escalão B. Hoje nós temos um abono de família profundamente limitado, em que uma família que tenha um rendimento mensal de referência de 628 euros fica de fora do abono de família e, portanto, não tem qualquer apoio para efeitos de alimentação, de transporte, de material e de manuais escolares. E, portanto, nós entendemos também, de facto, seria importante, e aqui é onde as empresas não podem intervir, mas onde cabe ao Estado corresponder, de garantir o reforço do abono de família e o alargamento das condições de atribuição, sob pena de estar a negar o direito à ação social escolar a muitos estudantes que ficaram fora do 4º, do 5º escalão e de outros que certamente precisarão. Muito obrigada. Presidente, Sr. Secretário de Estado, quando há pouco dissemos que o momento que vivemos é o mais grave do ponto de vista económico e social desde o 25 de Abril, é exatamente por entendermos que um momento de crise exige da parte do Estado um investimento redobrado na garantia dos direitos sociais e designadamente no combate à pobreza. Não foi para desresponsabilizar o Estado do seu papel. Porque, de facto, nós estamos a falar hoje aqui da questão da fome, da pobreza, mas isto é uma questão política. E, de facto, não podemos dizer que é outra coisa, porque se trata de opções políticas e trata-se, em última análise, da distribuição da riqueza de um país. E, portanto, isto depende de decisões políticas, de decisões governativas e, portanto, não podemos confundir isto, exatamente como disse o Sr. Deputado Carlos Anos, com discussões partidarizadas. Naturalmente que cada partido terá a sua opinião e a sua posição relativamente a como intervir sobre estas matérias. O Sr. Secretário de Estado, insiste em dizer que não há fome nas escolas, mas eu pergunto-lhe uma coisa. Quando há um aluno, e há pouco tempo havia um diretor de uma escola que me dizia assim, na minha escola tiveram que se acabar as aulas 90 minutos, porque um aluno às 10 da manhã, que a última vez que comeu foi no almoço do dia seguinte, não consegue estar 90 minutos concentrados na sala de aula. E, portanto, tem que ser 50 minutos porque ele não consegue estar em condições de concentração relativamente à situação em que está do ponto de vista alimentar. E, portanto, é para nós muito evidente que o problema de haver fome na escola é porque há fome em casa. Isto é inquestionável. Agora, a resposta que tem que ser dada a esta matéria, naturalmente que tem que haver uma resposta de emergência, e volto a frisá-lo, mas tem que ser uma resposta mais profunda. E quando, por exemplo, muitas destas empresas, e algumas destas empresas que estão hoje disponíveis para isto, recordo-me em 2010, quando anteciparam a distribuição de dividendos, quando em janeiro teriam que ser taxadas de uma forma mais forte sobre um imposto que nem era assim tão forçoso, tão exigente do ponto de vista orçamental, não distribuíram dividendos em dezembro para não pagar a taxa em janeiro, foram 300 milhões de euros. 300 milhões de euros é muito dinheiro. E quando nós dizemos que é uma opção política, é porque, de facto, cabe ao Governo saber onde é que vai buscar recursos para garantir no combate à pobreza e na garantia, de facto, dos direitos sociais. E por isso é que nós não vamos deixar nunca de ligar esta matéria, que é uma matéria de dignidade, é uma matéria de direitos fundamentais na vida destas crianças e destas famílias, numa visão mais transversal, que naturalmente tem que ser a da Segurança Social. Quando o Sr. Secretário de Estado diz aqui que
os serviços vão acompanhar. Sr. Secretário de Estado, eu fiz as contas. Isto dá 9 minutos por semana a cada técnico para acompanhar 256 casos. É muito pouco. É preciso também a Segurança Social ter meios humanos reforçados para conseguir responder a esta situação que de facto é emergente. Porque, em última análise, o problema da pobreza, o problema da fome, o problema do empobrecimento de largas camadas da população só será resolvido com uma ruptura com esta política de recessão económica, de desemprego, de falências de empresas, porque por mais que se possam equacionar programas de emergência perante a gravidade da situação económica e social mais geral, é sempre impossível dar resposta a uma situação que é hoje de catástrofe social no nosso país, Sr. Secretário de Estado.